Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Curso Rápido. Hoje vamos aprender a trabalhar no Excel, vamos fazer um orçamento pessoal, utilizando os recursos de planilha que o Excel proporciona para nós. Então vamos lá, você vai selecionar então esse intervalo aqui, ó, da A1 até a coluna O, até a coluna O aqui, ó. Então você vai clicar no mesclar e centralizar. Ele vai transformar esse intervalo em uma única célula. Então nós vamos chamar essa tabela de receitas. Muito bem, já vou aplicar uma formatação aqui para dar um aspecto mais interessante para nós. Então vamos lá, vou escolher uma cor aqui, essa cor. Eu já vou modificar o tamanho da letra. Vamos colocar a letra na cor branco e vamos continuar aqui. Muito bem, vamos adicionar os meses aqui a partir da coluna D, janeiro. E para não ter que digitar os outros meses, o que nós vamos fazer? Eu vou utilizar o manipulador. Eu clico no mês, venho no canto inferior direito, clico, seguro o botão e arrasto. Ele já vai adicionar para nós todos os meses aqui. Então eu tenho todos os meses adicionados. E eu vou adicionar os componentes agora da nossa tabelinha aqui. Então o componente, o que vai entrar dentro da receita? Então vamos lá, salário, aluguel, investimentos, horas extras, férias, 13º salário, outros e total. Perfeito. Então, repara que ele invadiu aqui o espaço das colunas. Eu vou na divisão entre a coluna C e a D, vou dar 2 cliques. 2 cliques ele vai autoajustar para nós isso. Então a próxima etapa aqui eu já vou aplicar mais uma formatação. Vou selecionar aqui os meses e vou adicionar uma cor de fundo, perfeito. E nós vamos pegar esse intervalo todo aqui e eu vou mesclar esse intervalo e nós vamos chamar esse intervalo de receitas. Perfeito, digitei receitas, agora eu vou modificar a posição dele com o texto. Não ficou como eu queria. Assim ficou mais interessante. Então aqui, ó, esse botão você consegue girar o texto para cima. Deixa eu clicar novamente, girar o texto para cima. Eu vou modificar o tamanho do texto. Tamanho 18 é suficiente. Cor, eu vou aplicar a mesma cor que eu adicionei nos meses. Eu vou selecionar toda a planilha agora. Deixa só eu aumentar um pouquinho aqui, perfeito. Vamos pegar aqui esse intervalo. Vamos colocar uma tabela aqui. Muito bem. Total eu vou colocar isso na cor cinza para dar um destaque. Muito bem. Nesse intervalo aqui, nesse intervalo aqui onde eu vou adicionar os valores, eu vou clicar no formato monetário, o símbolo da moeda aqui. Eu clico no formato monetário, ele automaticamente vai adicionar para nós o símbolo da moeda. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu digito 800, ele já adiciona o símbolo da moeda para nós. Perfeito. E o total vai ser a soma de todos os valores do mês. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no total, vou digitar igual soma, abro parênteses e vou selecionar os valores que eu desejo que faça parte da soma. Fecho o parênteses e dou Enter. Perfeito, eu já tenho aqui o resultado. Então, olha só, quando eu adicionar os valores, eu vou colocar lá, salário 8.000, recebimento de aluguel 3.000, investimentos 2.000, horas extras, eu vou colocar 0, férias 0, 13º 0, outros vamos colocar aqui 2.500. Perfeito. Então, repara que o valor não coube na célula. Então, ele vai mostrar esse símbolo aqui para nós. Então, o que eu faço quando acontece isso? Eu vou na divisória entre a D e a E e vou pressionar 2 cliques aqui, ó. 2 cliques. Ele autoajusta. Então, aqui eu tenho o valor do mês de janeiro. Então, deixa só eu selecionar aqui os meses. Eu vou centralizar para ficar melhor a nossa visualização. Perfeito. Vou colocar uma borda aqui também para facilitar o nosso trabalho. Então, eu clico aqui na setinha da borda e escolho todas as bordas. Ele automaticamente adiciona para nós. Deixa eu centralizar isso de novo. Perfeito. Muito bem. Então, eu estou com a tabelinha de receita pronta aqui. Já acabo de desenvolver a tabela de receita. Deixa só eu centralizar isso nas divisórias aqui.
centralizado. Muito bem. Vou diminuir um pouquinho aqui. Agora nós vamos fazer uma outra tabela. Então o que eu vou fazer? Como eu já tenho isso aqui mais ou menos pronto, eu vou aproveitar. Então eu seleciono toda a tabela que eu desejo, ó, dou um clique, clico e seguro o botão e arrasto para baixo. Ele vai selecionar tudo que eu desejo. Eu vou dar o Ctrl C para copiar, clico onde eu desejo colar e dou Ctrl V. Repara que ele fez uma cópia da tabela que nós fizemos anteriormente. Então vamos lá. Eu vou manter os meses, o nome disso aqui nós vamos chamar de investimentos. Em vez de receitas, eu vou atribuir o nome investir. Aqui, ao invés, eu vou apagar os valores aqui. E ao invés, deixa eu apagar esses valores também. E vamos preencher. Então, nós vamos colocar aqui ações, tesouro direto. Isso é o que eu vou destinar da minha receita para fazer os investimentos. Renda fixa, previdência privada, outros, total. E aqui nós vamos chamar isso de porcentagem sobre a receita. Digitei errado aqui. Sempre que você digitar errado, você conserta aqui pela barra de fórmulas. Receita. Perfeito. Eu vou na divisória entre a C e a D, 2 cliques, ele vai autoajustar. Bom, eu fiquei com uma linha a mais aqui, essa linha não é interessante. Então o que eu faço? Ó, eu clico sobre a linha com o botão direito, escolho excluir. Automaticamente ele exclui a linha para nós. Esse aqui eu vou formatar aqui, eu vou colocar uma cor cinza. E esse conjunto de células, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar o formato porcentagem aqui. Esse vai ser porcentagem. E o total, esse total aqui embaixo, eu vou modificar a cor aqui. O total e todo o conteúdo nós vamos colocar no formato monetário. Perfeito. Então, o que é o total? O total vai ser a soma. Total é a soma. Eu seleciono os valores que vão fazer parte da minha soma, fecho parênteses e dou Enter. E já vou manipular. Eu clico na célula que possui a fórmula, clico, seguro o botão e arrasto para a direita. Perfeito. 2 cliques aqui para autoajustar. Então o que vai ser a porcentagem sobre essa receita? Porcentagem sobre a receita, eu vou colocar o igual, eu vou clicar no total de investimentos dividido pelo total de receitas e dou Enter. Aqui está 0 porque eu ainda não coloquei. Por exemplo, vamos supor que eu queira investir R$500 da minha receita em ações. Ele vai mostrar em porcentagem quanto isso representa da minha receita. E assim por diante, né? Eu vou colocar aqui, ó, 100 em tesouro direto, 200 em renda fixa, previdência 300. Então eu tenho aqui a porcentagem que eu destinei da minha receita para fazer o investimento. Pois bem, pessoal, então vamos fazer agora a tabela de despesas fixas. Então eu vou aproveitar aqui, ó, vou selecionar o desinvestimento até os meses, Ctrl C para copiar, clico nesta célula, Ctrl V para colar. Então vamos modificar o nome, em vez de investimento, vamos chamar de despesas fixas. Perfeito. Muito bem, agora vamos adicionar os componentes dessa tabela de despesas. Então vamos lá, aluguel, condomínio, prestação da casa, seguro da casa, diarista, mensalista. Perfeito. Vou pular uma linha e vamos continuar aqui embaixo. Prestação do carro, seguro do carro, estacionamento,
Vou pular mais uma. Seguro saúde. Plano de saúde. Vou pular uma linha. Colégio. Faculdade. Curso. IPTU. Vou colocar tudo maiúsculo aqui. IPVA. Vou pular uma linha novamente. E esse aqui vamos chamar de seguro de vida. Muito bem. Nós vamos trabalhar isso aqui, vamos dividir isso em categorias. Então, esse aqui nós vamos dividir numa categoria, eu vou mesclar este. Esse outro eu vou dividir numa segunda categoria. Aqui outra categoria. Mais uma categoria. E vou mesclando todas as categorias. Esse aqui nós vamos chamar de outros. Perfeito. Muito bem, pessoal. Depois de dividir em categorias, nós vamos dar nome para essas categorias. Então, esse primeiro chama-se habitação. Habitação. Depois nós vamos ter transporte. Depois de transporte, vamos ter saúde. Educação. Aqui nós vamos chamar de impostos. E aqui vamos chamar de outros. Aqui vamos dar o nome de total de despesas fixas. Esse vai ser o total das despesas fixas. E embaixo nós vamos colocar a porcentagem sobre a receita. Porcentagem sobre a receita. Digitei errado aqui, vamos lá. Receita. Ok. Muito bem. Então, esse intervalo, todos nós vamos selecionar esse intervalo, vamos mesclar e vamos chamar esse intervalo de despesas fixas. Muito bem. Eu vou modificar aqui a posição do texto. Então, vamos colocar para baixo, não ficou interessante. Vamos colocar para cima. Esse ficou do jeito que nós padronizamos aqui. Vou centralizar. E vamos adicionar uma cor de fundo aqui. Perfeito. Esse também nós vamos dividir em cores. Clicando no balde, clico na cor correspondente. Total de despesas fixas, nós vamos levar até a O. Deixa eu diminuir um pouco o zoom para facilitar o nosso trabalho aqui. Ó. Vou diminuir um pouquinho o zoom, só para trabalhar a parte de formatação. Então aqui eu vou clicar no verde e aqui eu vou clicar no cinza. Cor cinza, perfeito. E esse intervalo todo nós vamos adicionar uma borda. E aqui nós vamos tentar centralizar, vou adicionar negrito, centralizar negrito também, centralizar, centralizar. E vamos adicionar negrito em todos aqui. Perfeito, 2 cliques para aumentar. Muito bem, só para você saber, se você precisa adicionar mais um item aqui no futuro, vamos supor que você esqueceu de adicionar o item, basta você dar um clique aqui, ó, botão direito, inserir, ele automaticamente adiciona uma linha para você. Eu vou desfazer aqui, e você pode fazer em qualquer um, aqui ó, botão direito, inserir, ele adiciona a linha para você, ou você pode excluir também, botão direito, excluir, ó, ele exclui normalmente para você. Então é isso. Vamos preencher aqui com alguns valores. Vamos colocar aqui, ó, 1.500, condomínio
600, prestação 900, seguro da casa 350, diarista 500, mensalista, não, diarista 500 não, diarista 50, mensalista 500, prestação do carro 1500, seguro. Bom, depois de adicionar os valores, ó, eu adicionei os valores, eu vou selecionar a planilha e vou adicionar aqui o formato monetário para ganharmos tempo aqui. Clico no formato monetário e ele vai adicionar para nós. Perfeito. Então aqui eu preciso encontrar o total. Então o total, o que é o total? É igual soma, abro parênteses, vou selecionar os valores que eu desejo que entre na soma. Fecho o parênteses e dou Enter. Então aqui eu tenho o resultado das minhas despesas, o total das minhas despesas. Então eu preciso encontrar aqui a porcentagem sobre a receita. Bom, aqui na porcentagem sobre a receita nós vamos adicionar a porcentagem. Então eu vou clicar na célula, seleciono as células e clico aqui no formato porcentagem. Vou agora igual o total de despesas fixas dividido pela minha receita. Então eu vou ter aqui a porcentagem que as minhas despesas fixas estão ocupando da minha receita. Terminando a formatação aqui, deixa só eu adicionar uma borda. Aqui vou adicionar negrito. E é isso, está prontinha a tabela então de despesas fixas. Deixa eu só adicionar mais um negrito, pronto. Prontinha a nossa tabela de despesas fixas. Então é isso, pessoal. Nós vamos fazer agora a tabela de despesas variáveis. Então eu vou selecionar a nossa tabela, Ctrl C para copiar. Vou descer aqui, clico no local que eu desejo, Ctrl V para colar. E vamos modificar o nome. Essa tabela chama-se despesas variáveis. Essa primeira parte nós vamos deixar habitação mesmo. Segunda parte vamos deixar transporte. Terceira vamos adicionar alimentação. Quarta parte vamos chamar de saúde. Quinta, cuidados pessoais. Muito bem. Esse outros nós vamos remover daqui. Vou excluir então. Clico com o botão direito, escolho excluir. E aqui em vez de despesas fixas, vamos chamar de despesas variáveis. Muito bem, vou apagar essas informações, que essas informações não são das despesas variáveis. Vou remover essas informações. Perfeito, vamos lá. Então, habitação, vamos chamar isso de luz, água, consertar, telefone, celular, gás, TV a cabo. Muito bem, então eu preciso de mais uma linha aqui, faltou uma linha. O que eu vou fazer? Eu vou inserir uma linha aqui, vamos lá. Inserir, perfeito. Então, deixa só eu subir essas informações, gás para cima, TV a cabo para cima, e aqui embaixo nós vamos colocar internet. Essas são nossas despesas variáveis. Aqui em transporte, nós vamos colocar aqui metrô, ônibus, consertar o ônibus aqui, combustível, e estacionamento. Aqui então ficou faltando, eu vou acrescentar botão direito, inserir. Eu vou subir o combustível e aqui nós vamos colocar estacionamento, perfeito. Em alimentação nós vamos colocar, vamos adicionar aqui
eu vou precisar de mais uma linha, ok? Então, supermercado, feira, padaria. Ok. Saúde, eu não preciso dessas 3 linhas, então vou remover essa linha e excluir. Botão direito, excluir. E aqui eu vou colocar no saúde, medicamentos. Muito bem. Cuidados pessoais, nós vamos adicionar mais alguns aqui. Então eu tenho 2, eu vou adicionar mais 3 linhas aqui. Inserir. 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 E inserir. Perfeito. Então eu tenho mais 3 linhas aqui. Então, cuidados pessoais, vamos lá. Cabeleireiro. Manicure. Isso varia de acordo com a sua necessidade, né? Então você pode colocar, acrescentar ou retirar coisas de acordo com a sua necessidade mesmo, né? Muito bem. Então eu tenho aqui as informações das despesas variáveis. Essa é uma ideia para você. Lembrando que você pode adicionar linhas a qualquer momento. Você pode adicionar qualquer uma das despesas variáveis. Ou mesmo remover. Para remover, botão direito, excluir. Vamos ver aqui como que eu vou calcular isso. Então é a mesma ideia dos demais. Então despesa fixa eu vou fazer igual soma, abro parênteses, vou selecionar o que vai fazer parte da minha soma. Então eu vou selecionar todas essas informações. Aqui fecho o parênteses e dou um Enter. Perfeito. Para não ter que fazer nos demais, eu uso o manipulador. Clico na célula que possui a fórmula, clico no manipulador, seguro o botão e arrasto para a direita. A fórmula está pronta. Então, a porcentagem da receita é igual ao total da despesa fixa dividido por nossa receita. Dou Enter, ele vai mostrar aqui em porcentagem. Só lembrando que essas células aqui, você precisa adicionar o formato porcentagem aqui. Senão não vai funcionar de acordo com o nosso exercício. Então tá aí, pessoal. Essa é a tabela de despesas variáveis. Deixa só eu colocar algumas informações só para você ver isso funcionando. Olha, vou colocar aqui, ó, de luz 150, água 50, telefone 100, 150, 80 do gás, TV a cabo 120, internet 50 e assim por diante. Então você vai adicionando informações, automaticamente ele vai atualizando o total e colocando para você aqui embaixo o quanto representa esse gasto de despesa variável de acordo com a sua receita, baseado nesta receita aqui, ó. Ok? Nós vamos agora desenvolver a tabela de despesas extras. Então vamos aproveitar algo que nós já temos aqui. Eu vou aproveitar esse de despesas fixas. Vou selecionar, arrasto para baixo, Ctrl C para copiar. No final dele aqui eu clico em Ctrl V e vou começar alterando aqui. Ao invés de despesas fixas, vamos colocar aqui despesas extras. Ok. Os meses eu mantenho, os valores eu vou alterar aqui, valores. Eu vou manter até as fórmulas aqui embaixo. Habitação, nós vamos remover essas categorias aqui também. Essa primeira categoria nós vamos chamar de saúde. Essa aqui nós vamos chamar de manutenção. Essa outra nós vamos chamar de educação. E as demais nós podemos remover. Então eu vou selecionar aqui, ó. Eu vou segurar o Shift e vou selecionar. Vou tirar até o outros aqui. Seleciono aquilo que eu não desejo, botão direito e escolho excluir. Pronto. Em saúde aqui nós vamos adicionar médico, dentista, hospital. Bom, sobraram algumas aqui, vamos fazer a mesma coisa. Seguro o Shift e seleciono as que eu não desejo aqui. Só um minutinho. Seguro o Shift. Opa. Bom, vamos remover aqui. Excluir.
excluir, excluir, perfeito, somente essas três aqui. Aqui nós vamos manter, nós vamos adicionar aqui carro, que é a parte de manutenção, e casa, parte de manutenção da casa. Vou remover isso aqui, somente duas. Aqui embaixo nós vamos colocar de educação material escolar e uniforme. Ok. Aqui o total vai ser total de 2 cliques na divisória, total de despesas extras. Deixa eu aproveitar até mudar aqui em cima também, que ficou despesa fixa aqui, aqui é despesa variável. Então vamos modificar aqui para variáveis. Muito bem, vou adicionar negrito aqui, 2 cliques na divisória. Muito bem, aqui nós vamos ter, deixa eu remover isso aqui, vou selecionar o conteúdo, colocar formato monetário, adicionar aqui o formato monetário, aqui também formato monetário, e aqui embaixo eu vou remover o conteúdo, removo o conteúdo, opa, e adiciono porcentagem. Muito bem, o que vai ser o total? Igual, soma, abro parênteses, seleciono os valores que eu desejo que façam parte da soma e pressiono Enter. E vou utilizar o manipulador. Eu clico na célula que possui a fórmula, eu vou no canto inferior direito, clico, seguro o botão e arrasto para a direita para manipular a fórmula. Muito bem. Porcentagem sobre a receita igual o total de despesas extras dividido por nossa receita. Clico sobre a receita e o Enter para confirmar. Então vou ter aqui o total. Então se eu adicionar um valor qualquer aqui, ó, automaticamente ele já calcula o total e quantos por cento isso representa da minha receita. Olha lá. Bom, pessoal, feito despesas extras, vamos trabalhar aqui com despesas adicionais. Só antes, deixa eu corrigir essa. Em vez de despesas fixas, vamos colocar despesas extras. Perfeito. Muito bem, vamos aproveitar esse exercício que nós fizemos aqui, essa tabela, Ctrl C, clico aqui no final, Ctrl V. Isso para não ter que digitar tudo novamente. Ou então, ao invés de despesas extras, vamos chamar isso aqui de despesas adicionais. Dou Enter para confirmar, vou apagar os valores, apago, eu seleciono e aperto o Delete, ó, que é a mesma coisa, ó, seleciono e pressiono o Delete do teclado. Aqui eu vou remover as categorias, em vez de despesas extras, vamos modificar para despesas adicionais. Dou Enter para confirmar, não coube aqui, eu diminuo o tamanho da fonte aqui, o tamanho da letra. Perfeito, vamos começar a adicionar os itens que vão fazer parte. Muito bem, vamos chamar isso aqui de lazer. Pressiono Enter, essa outra de vestuário. Opa, o acento ficou errado aqui. Vestuário. A próxima nós vamos chamar de outros. Adicional aqui. Perfeito. Lazer, vamos adicionar viagens. Cinema. Cinema teatro. Restaurante. Eu poderia adicionar aqui, lembrando o botão direito sobre a linha, botão direito, inserir. Eu poderia adicionar. No meu caso eu não vou adicionar, então eu dou Ctrl Z para desfazer. Vestuário, vamos adicionar aqui em vestuário roupas. Eu vou adicionar mais um aqui, botão direito, inserir. Roupas. Próximo nós vamos adicionar calçados. E o próximo, acessórios. Muito bem. Outros, vamos adicionar aqui presentes.
Eu vou remover essa segunda linha que ela não é necessária, excluir. Muito bem. Então aqui, em vez de total de despesas extras, vamos chamar de despesas adicionais. Total de despesas adicionais. Muito bem. E aqui segue a mesma lógica. Então eu vou selecionar aqui onde eu vou ter formato monetário. Eu clico no símbolo da moeda para adicionar o formato monetário. Nós vamos clicar aqui e vamos adicionar o formato porcentagem. Perfeito. Então o resultado aqui igual soma, abro parênteses, seleciono os valores que vão fazer parte da soma, pressiono Enter, vou manipular a fórmula para a direita. Clico na célula que possui a fórmula, seguro o botão aqui no canto inferior direito e arrasto para a direita. Então eu tenho a manipulação da fórmula. Aqui a mesma coisa, igual. Eu vou pegar o total de despesas adicionais, dividir esse total por despesas adicionais por meu total de receitas. Pressiono o Enter para confirmar e vamos verificar se está funcionando. Vamos lá, 100 de viagem, 200 de teatro. Perfeito. Então eu tenho aqui o total de despesas e quanto isso representa, quantos por cento isso representa da minha receita do mês. Então está pronta a nossa tabela de despesas adicionais. Então vamos só recapitular. Então eu tenho a primeira tabela de receitas, tenho tabela de investimentos, eu tenho a tabela de despesas fixas, possuo a tabela de despesas variáveis, despesas extras e despesas adicionais. Muito bem, pessoal, para concluir nosso trabalho, eu vou utilizar aqui, vou criar uma outra tabela, uma última tabela, a tabela de saldo final. Então eu vou aproveitar a primeira tabela que eu fiz, eu vou selecionar aqui a primeira tabela, Ctrl C para copiar, eu vou clicar aqui na última célula, a célula que eu desejo iniciar esta tabela de saldo. Muito bem, primeira coisa que eu vou mudar aqui, ao invés de receita, eu vou chamar de saldo final. Eu vou modificar aqui para saldo final. Perfeito. Eu vou remover esses valores aqui. Vou remover a fórmula. Muito bem. E aqui nós vamos chamar isso de receita, investimentos, despesas fixas, despesas variáveis, despesas extras, despesas adicionais e saldo no final. Perfeito. Não coube o valor, eu vou 2 cliques aqui para aumentar a largura da coluna, sempre nas divisórias aqui, ok? Muito bem, então o que eu vou fazer? Em receita, eu vou vincular toda aquela tabela com a nossa tabela de saldo final. Então eu vou adicionar o sinal de igual e eu vou procurar o total de receita. Então meu total de receita do mês de janeiro é D10. Clico no valor total e pressiono Enter. Ele vai adicionar aqui para nós o valor final, 15.500. Perfeito. Então eu vou manipular aqui para os demais, vamos ver se ele vai funcionar da mesma forma. E10, ok, perfeito. Então funcionou já. Então ele manipulou aqui o resultado final. Investimentos igual, e eu vou procurar meu gasto com investimento aqui. E vou clicar no total de investimentos. Pressiono Enter. Perfeito. Eu tenho despesas fixas igual. Procuro a tabela de despesas fixas. Tenho despesas fixas. Clico no total de despesas fixas, pressiono Enter. Depois igual, procuro as despesas variáveis. Clico no total de despesas variáveis, pressiono Enter. Depois despesas extras, igual, eu vou procurar o total de despesas extras. Pressiono Enter para confirmar. E igual despesas adicionais. Clico no valor total de despesas adicionais e pressiono Enter. Bom,
E nós vamos precisar aqui calcular o saldo. Como que eu faço o saldo? Então, o saldo é igual a receita menos, e eu vou abrir parênteses, e dentro do parênteses eu vou fazer uma soma, eu vou executar aqui uma soma de todas as despesas. Então, primeira despesa, mais segunda, mais terceira, mais quarta, mais quinta despesa. Perfeito. Fecho o parênteses e pressiono Enter. Então, eu vou obter aqui o meu total de saldo. Então, para dar um destaque no saldo, eu vou colocá-lo em negrito e vou modificar a cor da linha. A cor da linha, vamos escolher aqui um verdinho claro. Esse tá bom. Perfeito. E todos aqui eu vou manipular, ó. Clico no primeiro e manipulo aqui para a direita. Clico aqui no outro, manipulo também. E você vai manipulando todos, para exatamente você não ter que digitar um por um. Então, você pode utilizar o manipulador para manipular sua fórmula. Muito bem. Final, que é a mesma coisa. Muito bem. Só lembrando que, como todas as tabelas estão vinculadas aqui com o saldo final, se eu altero qualquer informação, por exemplo, eu vou na tabela de despesas adicionais, eu vou adicionar uma despesa de 300 no restaurante. Então você vai reparar que tudo aqui está vinculado. Olha o resultado final, ele altera tudo para você. Então repara que o saldo diminuiu porque eu aumentei uma despesa aqui. Então, fazendo dessa forma, você tem todas as tabelas vinculadas aí. Fica bem fácil você trabalhar. Então você pode aumentar o zoom da planilha, diminuir o zoom para ter uma visão geral do seu trabalho. E você vai visualizando como é que fica o resultado aí. E é isso, pessoal. Então o nosso exercício está pronto. Espero que vocês tenham gostado. Procurem utilizar as formatações que vocês aprenderam aí. Eu utilizei essa formatação meio que padrão para todas as tabelas, mas você pode criar formatações pessoais, formatações que facilitem a sua compreensão dos dados. Por exemplo, eu fiz uma outra planilha aqui, ó, e modifiquei as formatações. Então não necessariamente você precisa fazer uma tabela com uma única formatação. Você pode criar uma formatação para cada uma das tabelas. Isso facilita bastante no momento que você deseja inserir alguma informação. Ou você pode deixar padrão. Também funciona, fica bem interessante aí. Espero que vocês tenham gostado. Pega o vídeo, pessoal, compartilha com os amigos, compartilha o seu conhecimento. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima. Um grande abraço a todos. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela visita. Se você gostou do vídeo, clique ali em gostei, clique em compartilhar para compartilhar com seus amigos e inscrevam-se no canal para ver mais vídeos. Até a próxima!